Olá para vocês, como vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli do site Rádio Amantes e do canal Feras do Rádio aqui no YouTube. Já deixo aqueles avisos para vocês. Acesse radioamantes.com, repetindo, radioamantes.com e curta, compartilhe, comente, ative o sininho dos vídeos relacionados aqui a esse canal. Todos esses veículos que eu informei para você tem muita informação, muita memória do rádio, tudo aquilo que você que é apaixonado pelo rádio curte e gosta. E eu venho aqui agora, hoje, com mais uma memória. Vou falar de audiência, mas da audiência do rádio AM e FM em 1985. Por que 1985? Bom, primeiramente, é uma ótima maneira de você passear pela memória do rádio. E segundo, a audiência atual, né? A gente já tem veículos aí que fazem isso de forma bastante competente, então o que me resta é fazer uma coisa mais memorialista. Então, eu já vou deixando aqui para vocês, né? Eu já vou mostrando aqui a fonte que eu vou usar, é a coluna do Ferreira Neto na extinta Folha da Tarde. E eu já quero até aproveitar e deixar um abraço aqui para o Flávio Rico, que pegou o bastão aí do Ferreira Neto e hoje segue também falando sobre televisão, falando sobre rádio eventualmente, e o Flávio Rico que está voando baixo, né? Agora ele está no portal do Léo Dias, já está até com um programa de televisão, um programa, melhor dizendo, no YouTube, né? Mas é um programa sobre televisão que leva o seu nome. Então, um grande abraço aí ao Flávio Rico e fica aí a nossa homenagem ao Ferreira Neto, que por muitos e muitos anos, apesar da sua atividade como comentarista político, apresentador de programa de debates aí na TV Record, Bandeirantes, enfim, várias outras emissoras, no impresso, ele fez a cobertura de rádio e televisão na Folha da Tarde e na Revista Amiga. Então, eu vou pegar aqui os dados que são relacionados ao período de 29 de julho a 25 de agosto de 1985. Aqui nós temos tanto os dados respectivos do AM como do FM. E eu já vou pedir a ajuda de vocês, porque assim, é claro que muita coisa a gente lembra, muita coisa a gente sabe, mas, porventura, alguma omissão pode ocorrer, e assim eu quero que vocês me ajudem aí no sistema de comentários, caso isso aconteça, vocês fiquem à vontade aí, deixando mensagens respeitosas e informativas, tá tudo certo. Então, eu vou começar falando aqui do AM, tá? Depois eu passo para o FM, e aqui, antes também, outro comentário breve aqui, para vocês verem, né, que mesmo o AM, que hoje, infelizmente, está sucateado, naquela época, em 1985, ele detinha grandes índices aí, pelo menos percentuais, vocês vão notar isso aqui. Então, nós temos aqui a Rádio Globo, na liderança, com 3,13%. A Rádio Capital vem na segunda colocação, com 1,39%. A Rádio Record, com 1,13%, e na quarta colocação a Rádio América com 0,89%. Então, nós temos aí naquela época, as quatro primeiras colocadas na audiência eram as rádios de segmento popular, comunicadores, enfim. No panorama nessa época, nós temos aí a Globo na primeira colocação, com os comunicadores da época. O Eli Correia certamente já estava nessa fase aí com seus dois programas, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, na hora do almoço, e vale destacar que a Rádio Globo também dava uma bela ajuda também, a Rádio Globo, melhor dizendo, ela tinha uma bela ajuda da Rede Globo, especialmente nas chamadas. Inclusive aqui nesse perfil, você vai ver, daqui a pouco eu vou deixar aqui o card para você, nós temos duas chamadas do Eli Correia, uma na Rádio Globo e outra na Rádio Record. O Eli Correia em dois tempos, então ele teve ajuda aí das emissoras de televisão também para divulgar o seu programa. E também naquela época o Osmar Santos voando baixo também, depois aí da campanha das diretas, naquela época ele também apresentava o Globo Esporte, pela visão, da versão local do Globo Esporte, então havia essa sinergia. Pode até parecer pouca, mas era uma espécie de sinergia entre a Rádio Globo e a TV. E também na segunda colocação nós temos aí a Rádio Capital que já naquela época já estava com Afanásio, Zé Bétio e Oswaldo Betil. Então, esse trio aí fez com que a Capital chegasse aí para brigar forte pela liderança. A Record está na terceira colocação. A Record estava num momento de transição e, nessa época, ela já tinha as transmissões esportivas comandadas pelo Oswaldo Maciel. Então, a Rádio Record, que
um pouco antes, né, nos anos de 1982, 83, liderava, aí ela já tinha caído para a terceira colocação, com todas essas alterações que ocorreram, especialmente a ida do Zé Béttio no ano anterior para a Rádio Capital, mas mesmo assim a Record se mantinha firme. E a Rádio América, que naquela época tinha a sua programação produzida pela Rede LC de emissoras, inclusive eu já falei sobre eles aqui, sobre a Rede LC no vídeo da Rádio Musical, também vou deixar o card ou aqui, se ele não aparecer aqui, ele vai estar na descrição do vídeo. Então, esse é o panorama das 4 primeiras colocações do Ibope do AM em 1985. Logo a seguir, nós temos a Rádio Bandeirantes, aí com 0,80, a Rádio Bandeirantes, já naquela época já era um híbrido, já tinha mais jornalismo, né, mas também ainda tinha seus comunicadores. Então, a Rádio Bandeirantes aí na 5ª colocação com o seu público fiel. Na 6ª colocação nós temos a Rádio Diário, com 0,47, a Bandeirantes na 5ª, repetindo, ela tinha 0,80. Na 7ª colocação, nós temos a Jovem Pan com 0,29%. Na 8ª colocação, nós temos a Rádio Iguatemi, com 0,12%. Na 9ª colocação, a Rádio Gazeta 890 da Fundação Casper Libero. Naquela época, a Gazeta também tinha uma programação baseada no futebol, disparada no esporte, as transmissões esportivas. Nessa época, quem estava comandando era o Pedro Luiz, então a Gazeta aí estava aí nessa briga aí nas posições intermediárias. Nós temos aí a Excelsior com 0,7 e a Difusora aqui com 0,5, tá? Embora tenha um erro de digitação, mas eu vou aqui na 0,5. E vale importante, né, colocar aqui que nessa época, tanto Excelsior quanto Difusora não eram mais aquelas emissoras que a gente conhece, muita gente conheceu, né? Eu era criancinha, mas muita gente conheceu na década de 70. Nessa época, a Rádio Excelsior já era uma rádio voltada para o segmento Talk and News. O Balancê do Osmar Santos era veiculado aí pela Rádio Excelsior. O Heródoto fazia o Jornal da Excelsior, Heródoto Barbeiro fazia o Jornal da Excelsior. Havia uma programação musical, não tenho certeza, mas acho que Humberto Marçal tinha um programa nas manhãs e a parte da tarde era programa jornalístico. Essa difusora que está aí não é a difusora dos associados. As rádios dos associados elas já tinham saído do ar um ano antes, né? A Tupi saiu do ar em outubro de 1984. Então, essa radiodifusora era a rádio do seu Abreu. Então, o primeiro cantinho do Abreu aí já em 1985. Então, nós temos aí, então, essas emissoras. Aí, na 12ª, um tríplice empate. Eldorado, Metropolitana e Rádio São Paulo. Eldorado, que é a rádio do Grupo Estado. A Metropolitana, que, se eu não me engano, aí vocês vão me ajudar, era de Mogi, e a Rádio São Paulo, que pertencia ao Grupo Bandeirantes, era uma linha auxiliar do Grupo Bandeirantes. Importante lembrar que no futebol, a Globo fazia uma dobradinha com a Excelsior, e a Bandeirantes, por muitos anos, fez uma dobradinha com a Rádio São Paulo, especialmente na transmissão de jogos, né? Então, tanto Bandeirantes e Globo colocavam o jogo principal, e a Excelsior e a Rádio São Paulo colocavam o segundo jogo em importância. Naquela época era possível de fazer isso, porque os jogos, a grande maioria dos jogos acontecia no mesmo horário. Hoje é tudo desmembrado, enfim, hoje não seria possível fazer um esquema desse aí entre duas rádios. Na 13ª colocação temos a Cultura, né? Não sei se eu disse, mas eu repito, Eldorado, Metropolitana e São Paulo tinham 0,4, a Cultura, Rádio Cultura 0,03, né? Na 14ª colocação, Rádio Boa Nova de Guarulhos, a Rádio Clube. Aqui tem uma outra radiodifusora e a Rádio Mulher, com 0,2. Então, temos aí duas difusoras, uma delas certamente era a Rádio do Abreu. Essa outra difusora, realmente, eu vou ficar na dúvida, se vocês me ajudarem, a gente esclarece. Mas a Rádio Boa Nova é uma rádio de orientação espírita, que é lá de Guarulhos. Ela está no ar até hoje, ela está no ar até hoje. Nós também temos aqui a Rádio Clube e a Rádio Mulher que naquela época também patinava aí nas últimas colocações de audiência, ela que já teve a equipe esportiva formada só por mulheres, já teve também nomes de peso como Flávio Cavalcante e também a Hebe Camargo. A Hebe Camargo
fez parte durante muitos anos aí da Rádio Mulher, mas nessa época a Rádio Mulher aí também já não era aquela potência que foi nos anos 1970. Depois nós temos aí a Rádio ABC, não confundir com essa Rádio ABC nova, era uma outra Rádio ABC que também aqui eu vou colocar no condicional, corri atrás dessa informação, mas não consegui confirmar. Essa outra ABC era ligada ao grupo do Diário do Grande ABC, então ela está aqui com 0,01% da audiência na 15ª colocação. E vamos falar agora, então, das rádios FMs, tá? Na primeira colocação, nós temos aí a Rádio Cidade, 2,12. E na segunda colocação, nós temos a Rádio Jovem Pan, muito atrás, né, com 0,75, né? Eu queria só a título de comparação que vocês olhassem o percentual, vou deixar aqui na tela, olhassem o percentual das rádios FMs e com as rádios AM. Então, por exemplo, aqui, Globo com 3,13, Capital com 1,39, Record com 1,13 e América com 0,89, aí vejam aqui os percentuais. Cidade, 2,12. A Cidade seria a segunda colocada. A Jovem Pan 2, ela estaria aqui na 4ª colocação. E a Rádio Manchete, com 0,66, estaria aqui numa colocação intermediária. Ou seja, mesmo com o som sendo de qualidade, o som sendo estéreo, o AM ainda atraía bastante público naquela época. E é triste o que aconteceu com a AM depois nos anos seguintes, mas essa é uma outra conversa. Eu vou seguir aqui. Então, já falei aqui, repetindo, a Manchete com 0,66% da audiência. Na 4ª colocação, empate, olha aí. Bandeirantes e a 97 FM com 0,60. Aqui cabe o comentário, por quê? A 97 FM, essa 97 que a gente conhece nos dias de hoje, porém, ela era uma rádio de rock. Então, ela estava na 4ª colocação, empatada com a Bandeirantes, e um detalhe importante, o sinal, o transmissor dela era lá de Santo André. Muitos anos depois, se eu não me engano, em 1993, é que ela passou a operar aqui da capital. Mas naquela época, repetindo, ela transmitia lá de Santo André, o sinal chegava de forma irregular aqui em algumas localidades, eu lembro que eu ouvia muito bem lá no centro, mas assim, mesmo com uma programação alternativa de rock, ela estava aí em uma posição bastante privilegiada, empatada com a Bandeirantes. Na 5ª colocação nós temos a Globo que estava com 0,42%, a Globo que operava nos 90,5%. Anteriormente ela já tinha sido a Excelsior e depois, posteriormente, ela virou Rádio X e hoje é a CBN. A Globo ela tentou entrar nessa briga aí das rádios jovens, né? Antigamente ela estava com a Rádio Excelsior, que era uma rádio que era comandada pelo Maurício Kubrusli. Aliás, eu recomendo, assistam o documentário dele no Globoplay, que é bastante legal. Inclusive, eu cheguei a ser procurado pelo pessoal da produção, mas eu não pude ajudar porque eu não tinha arquivos do Maurício Kubrusli. Uma pena, e isso me faz concluir que a própria Rádio Globo, o próprio Sistema Globo de Rádio, ou seja lá quem controle hoje as rádios, não tem arquivo suficiente, não tinha ou não tem arquivo suficiente da participação do Maurício Kubrusli pela Rádio Excelsior com o seu programa Senhor Sucesso. Mas voltando aqui, a Globo, ela tentou entrar nessa briga. Eu acho que já nessa época ela ainda tinha o Serginho Leite comandando o horário que começava às 10 da manhã até às 2 da tarde. Mesmo assim, ela está aqui na 5ª colocação com 0,42. Na 6ª colocação, Metropolitana, essa mesma Metropolitana que a gente conhece. Na 7ª colocação, nós temos aqui a Antena 1, que é a rádio preferida do nosso grande amigo João Alckmin. Na 8ª colocação, nós temos a Grande ABC, e a PUL FM, aqui está POL, mas na verdade, mais um erro de digitação, mas na verdade é a PUL FM. Vamos lembrar, vamos contextualizar. A 89 FM, Rádio Rock, ela estrearia apenas em dezembro daquele ano. Então, a PUL, com aquela programação dance, aquela programação que visava agradar o público que gostava de sair para dançar, tinha muita música black music, música dançante, enfim, era uma misturinha bem boa, mas ela está aqui, então, ela está aqui na 8ª colocação com 0,16%, empatada com a Grande ABC. Na 9ª colocação nós temos a Transamérica e a Rádio Universidade, com 0,35%. Aí na 10ª,
bem atrás, nós temos a Rádio Eldorado com 0,12. A Rádio Eldorado, que é do Grupo Estado, tá? Na 11ª colocação, a Rádio Record, com 0,10. Na 12ª colocação, nós temos a Metropolitana de Mogi com 0,8. Depois, ela se transformaria na Rádio Líder, tá? Ela estava lá pelos 92, então essa Metropolitana, depois, repetindo, acabou virando a Rádio Líder. Depois, na 13ª, Gazeta, que naquela época, né, estava na 13ª colocação com 0,7%, naquela época ela não era a primeira, ela tocava uma programação quase adulta, tá? Mais voltada para o adulto, e mais fazendo com que ela ficasse nas colocações intermediárias. Depois ela mudou a programação, passou a investir no segmento popular, e hoje ela está aí batalhando aí, já teve bem melhor colocada, mas hoje ela tem aí sua faixa de ouvintes bem considerável. Depois nós temos aqui a Estéreo Notícias. Eu tô coçando a língua aqui para de repente não cometer um erro, mas me ajudem. Eu acho que a Estéreo Notícias hoje é a 105 FM, sim ou não? Se for, me ajudem aí no sistema de comentários. Eu tentei fazer uma busca rápida, mas eu não achei. Mas de qualquer forma, a Estéreo Notícias está aí, com 0,2. Na 17ª colocação, nós temos a Transcontinental e a Imprensa, com 0,01%. Curioso notar que hoje a Transcontinental, ela deu um salto aí, em audiência nos últimos anos. Hoje ela está aí, também brigando pelas primeiras colocações. A imprensa sempre foi rádio de nicho, né? Ela nunca foi uma rádio que brigou aí pelas primeiras colocações. Ela é uma das rádios bem tradicionais aqui, no panorama da comunicação, mas ela sempre esteve ou nas últimas colocações ou em posições intermediárias. Ela consegue sobreviver, o que é um ponto bastante positivo, mas ela nunca se animou a tentar entrar na briga aí pelas primeiras colocações, como é o caso da Transcontinental, né? Que hoje aí é uma das grandes rádios aqui da Grande São Paulo. Então é isso, tá? Como eu disse, se teve alguma omissão, alguma falha, me ajudem aí no sistema de comentários. Vocês podem deixar aí, eu agradeço já, eu vou ler, vou registrar depois, e fica então essa curiosidade para vocês, o panorama da audiência do rádio na Grande São Paulo, tanto no AM como no FM, em 1985. É isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.